Pessoal, bom dia. A aula minha de hoje será sobre artigos definidos e indefinidos para os alunos do quarto ano. Em português, os artigos definidos se identificam com o gênero e o número, ou seja, sabemos quando estamos falando de palavras femininas ou masculinas, o, a, assim como se ela está no singular, os, as. Já os artigos em inglês têm algumas diferenças de uso de relação ao do português. Confira. Os artigos definidos, o tray, em inglês só existe um artigo definido, o tray, e ele é muito mais fácil do que os artigos do português, já que não se altera em palavras masculinas e femininas, assim como também não muda quando as palavras são singular ou plural. Como por exemplo, veja o exemplo aqui. Aqui, pessoal. Exemplo: Tray boy, o garoto. Tray girl, a garota. Tray dogs, os cachorros. Aqui são os exemplos dos artigos definidos. Para você ver, eles não sofrem nenhuma alteração, ou seja, permanece constante em todos os nomes. Por isso que a diferença entre o do português e o do inglês. O no português ele varia em gênero e número, já no inglês ele não varia. Dando continuidade, veja algumas regras, como por exemplo, vamos escrever aqui para vocês algumas regrinhas para o uso do artigo tray definido. Não utilize o tray antes de nomes próprios como nomes de cidades ou nomes de pessoas. Veja só um exemplo aqui. Tipo London. London, Bob, Mary, como toda regra, existe também algumas exceções. Ele pode ser utilizado, no caso, em alguns nomes de país, como por exemplo, Estados Unidos da América. Então, essa é alguma exceção em relação ao uso do artigo definido. Os artigos definidos ele não deve ser utilizado o tray antes de nomes próprios, como de cidades ou nomes de pessoas. Exemplo: Londres é o nome da cidade, Bob é a pessoa, Mary nome de pessoa. Mas tem uma exceção, ele pode ser usado antes do nome de país, como por exemplo Tray, Estados Unidos. Outra observação quanto ao uso do artigo tray é que
nós não devemos usar o artigo they para falar sobre coisas no sentido geral. Como por exemplo, aqui, Children like straight. Crianças gostam de doces. Então, é mais uma observaçãozinha em relação ao uso do artigo trade. Vamos ver aqui também, pessoal, o artigo indefinido. O artigo indefinido, que é o an e o an. Os artigos indefinidos, a e an, não existem no plural, ou seja, só podem ser utilizados com palavras no singular. A diferença entre eles é que o a é usado antes de palavras que começam com consoantes e o an é usado para palavras que começam com vogais. Ou seja, a diferença entre eles é porque um pode ser feito antes de palavras que iniciam com consoante e o outro somente antes de vogais. Então, vamos ver um exemplo aqui seguinte. O exemplo aqui de artigos indefinidos. I boy, um garoto. I car, um carro. I table, I table, desculpa. Uma mesa. An egg, ovo. An arm, um abraço. Veja aqui que nós temos exemplos do ein e do an. Veja que o ein está escrito que ele está escrito antes de consoante, o ein. Então, ele só é permissível ser escrito antes de consoante, como por exemplo, I boy, um garoto. Já o an egg, um ovo, ele é escrito antes de uma vogal. Então, ele é permissível apenas antes de vogal. Tá aqui dois exemplos: an egg, um ovo, an arm, um abraço. Mas como toda regra existe uma exceção, a gente também pode fazer o seguinte: não utilizar o an ou an para substantivos no plural, como por exemplo, man, one, child e etc. Para falar o plural dos artigos indefinidos, devemos sempre usar o some para as palavras inconfortáveis como money, para as confortáveis como some, my, money, dogs. Vou mostrar aqui para vocês como se escreve aqui, para vocês terem uma noção na prática. Mais outros exemplos aqui. Como por exemplo, some milk. Some milk. Então nós temos dois exemplos aqui para poder dar o plural aos artigos indefinidos, com o uso do some. Então quando a gente quiser falar o plural dos artigos indefinidos,
nós usamos o some antes. Então tem aqui some, milk, money, ducks. E essa foi nossa... Pausou? Então, pessoal, nossa aula de hoje encerra por aqui. Falamos sobre os artigos definidos e os artigos indefinidos em inglês. Tenham um bom dia e muito obrigado.